A todos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino. Vamos fazer uma breve meditação da palavra de Deus. E eu quero que você seja edificado por aquilo que vou louvar e falar. Eu quero ser um canal de bênção na vida de todos, porque nós não sabemos quanto tempo nós passamos por aqui, só uma passagem rápida. E tudo que eu semeio hoje será colhido amanhã. Se eu não colher, você colhe, para a glória de Deus Pai e para o reino de Deus, para a edificação da nossa vida espiritual. Quando eu estou pregando, eu prego para você e prego para mim também. Amém? Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, meu irmão, coragem. Não te esqueça que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não importa se é grande a tua dor, coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é o vencedor. Coragem, meu irmão, coragem. Não te esqueça que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Amém. Deus tem colocado no meu coração uma palavra que serve para mim e para você. Está registrado em 1 Pedro, do apóstolo Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo 1 Pedro, oh Jesus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Vamos ler o versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Dois assuntos bastante pertinentes. No primeiro podíamos ficar muito tempo, mas meu objetivo essa tarde é trazer para nós a segunda parte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tem cuidado de nós. A primeira parte, quando Pedro
ele traz essa palavra: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, porque o seu tempo ele vos exalte. Ele não está trazendo uma palavra para ridicularizar os cristãos. Não está rebaixando a moral ou a vida espiritual de quem quer que seja. Mas ele traz um conselho muito pertinente para nós hoje, na questão de humilhar-se. Não quer dizer pisar com os pés por cima, ou se deixar pisar com os pés por cima. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é entender que Ele é soberano sobre todas as coisas e que sem Ele nada podemos fazer. Ele mesmo falou isso: sem mim nada podeis fazer. Humilhar-se debaixo das potentes mãos de Deus é seguir as suas pisadas, seus caminhos, seus exemplos, ouvir atentamente a voz daquele que conhece todas as coisas, daquele pelas quais nós não podemos respirar. Pode o peixe viver sem a água do mar ou da lagoa? Ainda que ele tenta, mas a natureza dele é viver ali sobre as águas. Pode a árvore sobreviver sendo cortada, arrancada da terra, se a natureza da árvore é o terreno, quer ser fértil ou não fértil, mas ele está sobre o solo? Quer as nuvens andar pelos céus sem a ajuda do vento? Em outras palavras, o mar, a lagoa, com os peixes ou sem os peixes, ele continua sendo o mar ou a lagoa. A terra sem a árvore ou com a árvore plantada, ela continua sendo terra. As nuvens com os ventos ou sem os ventos, ela continua pairada ali no ar, às vezes se movimentando ou às vezes bem paradinho. Nós, sem a misericórdia de Deus, sem o amor de Deus, sem a bondade de Deus, nós podemos não existir, mas Ele continua sendo Deus. Então, a palavra de Deus, conselho do apóstolo Pedro, quando ele diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, porque ele aprendeu com Jesus, ele aprendeu com Deus. Nós vimos as características, ou a biografia de Pedro. Ele era colérico, extremamente explosivo. Ele era assim meio liberal nas suas colocações. Certa vez ele ia descendo com Pedro e João e Jesus iam descendo, e os habitantes daquele vilarejo não aceitaram a palavra de Jesus. E Pedro já tomou a palavra e disse: Jesus, se quer, vamos fazer uma oração como Elias fez, e que desça fogo do céu e consuma tudo isso aí, acaba com essa raça de gente rebelde. E Jesus disse: não, o Filho do Homem veio senão para salvar e buscar os que se havia perdido. Eu vim para os pecadores, os ruinzinhos, os doentes, aqueles que precisam de médico. E Pedro não tinha esse entendimento. Pedro não tinha essa característica, porque ele era um zelote, ele era um guerreiro, ele tinha uma natureza de vencer pelas forças dos braços, das mãos, dos pés. Ele arrancava onde não tinha nada.
mas agora ele entrou na escola de Jesus Cristo, que é humilhar-se, que quer dizer submeter-se. Aquilo que está além das nossas forças, além do nosso conhecimento, além da nossa capacidade, além do nosso entendimento. Humilhar-se é reconhecer aquele pela qual nós temos que prestar conta. A Bíblia fala que Pedro, na sua agilidade, na sua pequenez de raciocínio, alguém estava resistindo às palavras de Jesus, e ele sai de ser um pescador, mas ele pensa que agora ele é alguém. Ele anda com uma espada na cinta, e por qualquer coisa ele quer cortar a cabeça de um, a cabeça de outro. E o servo do sumo sacerdote, mal, falou alguma coisa que ele não... Já enfiou-lhe a espada, o rapaz se defendeu, corta a orelha fora somente, se não tinha cortado o pescoço. Eu creio que o objetivo de Pedro... E agora Jesus novamente tem que chamar a atenção de Pedro. Pedro, quem fere com ferro, Pedro, com ferro será ferido. Cuidado. Não é assim o reino de Deus. E quantas vezes nós perdemos por tomar nossas próprias iniciativas e não se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E agora Pedro aprende essa lição. Quando ele nega Jesus, quando ele convida meia dúzia dos discípulos, estão lá pescando. Ele disse, eu vou pescar. Eu não sei o que estava passando sobre a vida de Pedro, mas pela sua falta de humilhação diante de Deus, se submeter aos domínios do Espírito Santo, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor do Pai, ele disse, eu vou viver a minha vida, e chega de cristianismo, chega de igreja, chega disso, chega daquilo. Não sirvo para ser um profeta, um sacerdote, um pregador, um ganhador de alma, como Jesus falou. Para com isso, Perivaldo. Eu vou levar a minha vida como era antes. E foram pescar, e diz a Bíblia que nada pescaram a noite inteira, porque Jesus está esperando algo muito precioso. É a humilhação de Pedro. E quando chegam à praia de manhã cedo, eles veem aquele vulto passeando na praia, um olha para o outro. Não é um sacerdote, não é um levita, não é um rabino. Quem está passeando na praia de manhã cedo, disseram na sua vigília de oração, e foram se aproximando, cansados de trabalhar a noite inteira sem pescar nada. E não demora, alguém reconheceu, olha para o lado, olha para o outro e diz, é Jesus. É Jesus. Pedro agora vendo o seu estado que estava vestido, porque ele não estava com vestes de Galileu, de pregador, de ganhador de almas. Ele estava com vestes de pescador. A sua velha vida, o seu antigo destino de pescar, mas tudo isso foi de água abaixo. Ele, quando depara com Jesus, ele se joga na água, porque não ele estava despido da roupa sacerdotal, da roupa de um ganhador de alma, de um galileu, e agora estava vestido com a roupagem de um homem natural. E chegaram à praia, e para surpresa deles tinha pão, tinha peixe assado na brasa. Tens vós alguma coisa de comer? Não, não temos, pescamos a noite inteira, não trabalhamos nada. E agora Jesus olha para eles, olha, vamos, lança a rede do lado direito do barco e vocês vão pescar. Mas, Senhor, pescamos a noite inteira, se na escuridão não se pega nada, imagina agora no raiar do dia do sol, a claridade lança os peixes, se jogam lá nas profundezas e só ficam à beira
os pequeninos peixinhos inexperientes e as gaivotas ainda apanham. Mas Pedro agora ele ressuscita. Senhor, não pescamos nada, mas pela tua palavra lançaremos a rede. E lançou os 153 grandes peixes. Apanharam de maneira que convidaram outros barquinhos para ajudar a pescá-los. Que lição maravilhosa! E agora, contando os peixes, repartindo os peixes, foram comer os peixinhos que Jesus tinha preparado. Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta crucial, uma pergunta que todos nós devemos ouvir e responder. Pedro, tu me amas? Ah, sim, descaradamente, de uma maneira para se escapar. Ah, eu te amo. E foi a primeira e foi a segunda, mas a terceira vez Jesus. E Pedro olha para o lado, olha para o outro, olha para Jesus. Essa palavra, Pedro, tu me amas? Eu creio que Deus já tem perguntado ao teu coração, porque já tem perguntado ao meu coração. E Pedro faz a melhor resposta de todos os tempos, de toda a sua vida. Jesus, tu sabe que eu te amo. Senhor, tu sabes o que está no meu coração. Em outras palavras, ali foi o ápice da sua humilhação, a sua entrega total, a sua expressão de incapacidade de não viver e não poder viver, como peixe fora da água. Glória a Deus, tu sabe, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, vai fazer aquilo que eu te mandei, que eu determinei, para aquilo que eu te chamei. Às vezes nós tentamos enganar a todos e enganar a nós mesmos e querendo enganar a Deus. Ah, eu amo isso, mas quando o Senhor nos pede alguma coisa, nós revidamos, porque o nosso orgulho, a nossa falta de entendimento, os nossos pecados, vamos ser direto, nos afastam da grande misericórdia de Deus. Agora Pedro, através dessa experiência com o Senhor, realmente ele se converte e o Senhor Jesus dá uma segunda oportunidade para Pedro, não a última, mais oportunidade, mais uma oportunidade. E agora chama Pedro para o seu ministério, o ministério da palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes você já fugiu? Quantas vezes você já virou as costas e disse, vou pescar? Vou chutar tudo isso, vou deixar de ir. Não faça isso, meu irmão. Jesus diz, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vou escolher a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. É Ele que nos chamou, é Ele que te chamou. Então, continue na presença de Deus. E agora, na segunda parte, ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora ele está entendendo. Agora ele está compreendendo. Agora ele pode dar esse conselho. O colérico, o fraco, o desviado, o que atrai os outros para si, mas leva para longe de Deus. Mas agora, quando ele se encontra em encontro verdadeiro com Jesus, ele pode trazer essa recomendação para mim e para você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A Bíblia fala sobre Marta e Maria, a sogra de Pedro, bem pertinho da sua família. Quando Lázaro
estava doente. Marta e Maria mandou chamar Jesus e Jesus se atrasou-se um pouco, que sabia o que estava acontecendo. Ele era onisciente, onipresente, onipotente. Só que perante os seus discípulos, eles não entendiam ainda da sua onisciência, da sua onipresença e da sua onipotência. Ele não era onipresente no corpo, mas no espírito ele era. Deu para entender? Quando veio a resposta, ele disse para os seus discípulos: Pedro está dormindo, convém acordar ele. Ou se ele está dormindo, deixa dormir. Não vamos atrasar. Até que Jesus disse: não, eu vou revelar para vocês uma coisa, eu sou onisciente. Eu sei o que está acontecendo lá na casa de Marta e Maria. E voltou. É engraçado que quando ele voltou, as duas irmãs foram ao encontro de Jesus. Presta atenção. E Marta esculhambou com Jesus. E foi aquele desespero. Maria, porém, se jogou-se aos pés de Jesus. E Jesus tratou as duas na mesma linha de compreensão e carinho. Mas para Maria ele perguntou aonde colocaram, porque para Marta ele disse: Lázaro há de ressuscitar. Eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Nervosa. E para Maria ele perguntou onde colocaram. E se dirigirem, a multidão for de atrás: Jesus, já faz 4 dias. Mas se tu creres, tu verás a glória de Deus. Glória a Deus. Outra vez Jesus foi com seus discípulos, parou na mesma casa. E agora Marta, novamente, nervosa, atribulada, agitada, diz para essa mulher: Jesus, tudo que eu tenho que fazer, olha que ela está, o que está acontecendo aqui. Marta tinha razão em todo aspecto da sua vida. Não se joga fora a sua preocupação, o seu cuidado, não despreze. Mas a ansiedade que estava no coração de Marta, muitas vezes ataca eu e você. Falamos apressadamente, impensadamente, magoamos aquele que está muitas vezes ao nosso redor e ao próprio Jesus. Por que te atrasa? Por que me aconteceu? Será que eu tenho praga de madrinha? Será que eu joguei pedra no santo? Será que eu tenho é hereditário? O que está acontecendo comigo? Que as coisas não dão certo, não dão errado, está tudo contra mim, parece? Era nesse aspecto que Marta pensava. Há um provérbio popular que diz assim: como ter um coração de Maria vivendo em um mundo de Marta? No imediatismo, no mundo selvagem, onde que cada um para si, Deus para todos. Ninguém ajuda ninguém, ninguém compreende ninguém. Por quê? Por causa da ansiedade. Agora Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por mais que nós queremos ser perfeito, por mais que nós queremos atentar para as coisas de Deus, mas a ansiedade muitas vezes nos rouba a oportunidade de ter o maior favorecimento da parte de Deus, um milagre na parte do Senhor em nossas vidas. Assim aconteceu com Gideão. Senhor, se tu és comigo, por que acontece isso no meu lar? Que eu sou o menor da família, minha tribo também é, e vai daqui, vai de lá. E Deus disse para Gideão: vai nessa tua força que livrarás Israel. Mas que nessa força, o que é isso? Mas foi, não desistiu. E agora angariou para si 32.000 soldados. E chega, se apresenta diante do Senhor confiando
nas suas próprias forças e o número de pessoas que estão aplaudindo. Mas Deus olha para Gideão como olha para mim, para ti, meu irmão. Uma mensagem para você agora. Não é o número daqueles que te rodeiam, mas é a graça e misericórdia do amor de Deus que está sobre as nossas vidas. E Deus disse para Gideão, há muita gente contigo. Despede os covardes, os fracos, os doentes, os casados, os que têm problema com família. Faz uma seleçãozinha, ali vai. E 22 mil voltaram. 22 mil. Eles viram a sinceridade e a responsabilidade. Não são todos aqueles que estão aplaudindo a nossa atitude que muitas vezes está conosco. Por causa disso, a nossa ansiedade, nosso nervosismo, a nossa confiança, porque a ansiedade traz desconfiança, traz desconforto, traz depressão, nosso corpo, a nossa mente entre luta e fuga. E às vezes a fuga pela emoção nos faz arrastar para a lama do pecado, da vaidade, daquele que desagrada a Deus. E agora apresentou-se 10 mil. E Deus ainda fala com Gideão. Meu Deus do céu, isso é muito forte, meu. Anda a caminho de 3 dias e leva a fonte das águas. E ali eu vou mostrar para você o que há de mais precioso. Caminho de 3 dias, morrendo de sede, e avistaram água. Os primeiros que chegaram, muitos dos quais se jogavam na água, e bebia água, e depois se banhava, e fazia aquela festa, e outros não. Chegavam na fonte das águas, no rio, no ribeirão, no riacho, pegava água com a mão assim, levava a boca como bebe o cachorro, e olhando para um lado, olhando para o outro, e olhando para trás para quem vinha e bebia daquela mesma água limpa, transparente, mas alguns vinham e se jogavam assim, não pensando que podia o inimigo vir naquele momento e tragar a todos, e nem pensando naqueles que vinham lá atrás, distância de 2, 3 horas, cansado. E agora Deus disse, separa esses 300 agora. 300. Meu Deus, eu tinha 30, eu tinha 3 mil, agora tenho só 300. Como eu irei vencer as batalhas? Mas foi para a oração, foi para os cuidados de Deus, e Deus dá as diretrizes de guerra para Gideão, e com os 300 ele vence a guerra. Porque se humilhou debaixo das mãos potentes, e a seu tempo o Senhor o exaltou. A Bíblia Sagrada fala em 2 Reis, o capítulo 4, de 2 mulheres. Uma era viúva, esposa de um profeta, que estava na escola de Eliseu. E morreu seu marido e ele ficou devendo. E ela veio para Eliseu cobrar a dívida, ansiosa, nervosa, com razão. Não vamos roubar o mérito, mas veio numa espécie de cobrança para Eliseu. É assim que muitas vezes acontece conosco por causa da nossa ansiedade. Deixamos de esperar em Deus, cobramos do pastor, cobramos do obreiro, cobramos desse, daquele, do governo, daquele, e esquecemos que é do alto que vem o nosso refúgio. Salmo 121, olhei para os montes, de onde me veio o socorro? Meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar os nossos pés, não. E aí o profeta olhou para o estado dela e disse, olha, vai na tua casa, pega vasilhas vazias, e pega um pouquinho de azeite que tu tens e enche as vasilhas e vende o azeite, e com o restante do dinheiro fica para você e o teu filho. Vasilhas vazias e não poucas, ele disse.
Eu creio que aquele menino e aquela senhora saiu em toda a vizinhança buscar vasilhas vazias. Eu não vi o milagre ainda acontecer. Talvez você ainda não viu o milagre. Veja, está tudo vazio. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti, meu irmão. Isso está em Isaías 42, se não me foge a mente. E Jesus completa essa palavra, que ele não veio apagar o pavio que fumega e nem esmagar a cana quebrada. Ele não veio roubar aquilo que nós temos de um pouquinho, ainda embora estamos no auge da nossa ansiedade. Agora, se nós lançar sobre ele a nossa ansiedade, ele vai cuidar de nós. E aquela mulher foi, buscou vasilha, até que se termina. Não tem mais vasilhas? Não, mãe. Não tem mais vasilhas? Vazia, meu filho? Não tem. E foi colocando e encheu numerável litros de azeite e vendeu e se susteve. Agora tem outro fato. Em 2 Reis, capítulo 4, isso vai do versículo 1 até o 7. Mas no 8, conta outra história de outra mulher que faz a vontade de Deus, não por obrigação, mas por determinação do vosso coração, da vossa gratidão para com Deus. É muito importante fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, servir o Senhor, não por obrigação ou por pressão de uma certa determinada denominação, ou por um... Não! Mas aquilo que está no coração, eu vou colocar nas mãos de Deus. É que aconteceu com Marta e Maria, uma está fazendo por pressão, mas a outra por amor, por gratidão. E Jesus disse para Marta: Marta, tu estás ansiosa por muitas coisas, porém Maria escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Era necessário que Maria estivesse aos pés do Senhor. Ela escolheu a melhor parte, mas servir a Deus. Vê como é as coisas. Essa mulher, diz a Bíblia Sagrada que ela não era uma israelita, mas tinha um porém. Ela estava servindo ao profeta, o homem de Deus, com toda liberalidade, com todo desejo do seu coração, não pela ansiedade de ganhar alguma coisa. Tem muitos e muitos líderes evangélicos e cristãos, vamos dizer assim, que colocam as pessoas numa situação que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, e as pessoas ficam ansiosas. Sábado e domingo vão na igreja, é uma bênção. Na segunda, terça-feira, ai, 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 ai. Se convida para É tudo bem, mas quando é para chorar aos pés de Jesus, para uma oração, um culto de doutrina, consagração, é difícil encontrar alguém. Porque é difícil para nós hoje humilhar-se debaixo das potentes mãos de Deus, porque queremos que Ele nos exalte, mas é a seu tempo. É a seu tempo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vem no tempo determinado, vem na hora certa, no momento certo. Ele tem cuidado. Não vai deixar nada faltar para ti, Pedrão, nem Marta, nem a mulher sunamita, nem a mulher cananeia. Aquele centurião disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas diga somente uma palavra e meu criado sarará. E ele disse: eu vou na tua casa, mas eu não sou digno. Não era ansiedade, mas ele sabia que Jesus tinha a chave da vida e da morte. Jesus tinha o domínio de todas as coisas. Ele lançou a sua ansiedade
aos pés de Jesus. Eu sei que eu não sou digno. Não estou me justificando na minha crença, na minha posição social ou na minha graduação eclesiástica. Mas eu estou me firmando na tua misericórdia, na tua bondade, no teu amor, no teu perdão, na tua graça, na tua compreensão, no teu carinho, nos teus cuidados, que tu tens o domínio de todas as coisas. Diga só uma palavra que o meu criado sarará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tenha cuidado de nós. Vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Será que nós podemos guardar essa palavra em nosso coração com toda sinceridade? Dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, nesse mundo ingrato que nós estamos vivendo, aonde tudo é tudo muito corrido, muito para hoje. E o necessário não é eu ganhar somente aquilo que me sustém o meu corpo, a minha alma, a minha vestimenta, o meu lar, a minha família, mas o necessário é estar aos teus pés confiando e reconhecendo que tens o domínio sobre todas as coisas. Que Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.